Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança, segundo o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Aquele que nos ensina, muitos são os que justificam a si mesmo. Nós não justificamos a si mesmo, há quem nos justifica, porque depositamos a confiança no advogado, no conselheiro, aquele que tudo opera e executa, é o Espírito de Cristo, que ainda o Pai lhe concedeu ser juiz não somente de mortos, mas também juiz de vivos. Ele é aquele que julga aqueles que perseveram dia após dia, ainda que se levantam falsos e acusadores. Ele é aquele que nos justifica. Nós usamos sempre do perdão, assim como ele nos ensina, como ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Fazendo assim, acumulou brasa sobre suas cabeças, e assim nós procedemos com os zombadores e acusadores. Oramos até mesmo pelos nossos inimigos. Que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem? E assim perseveramos. A palavra diz que seu sim seja sim e que teu não seja não. O que passar disso é procedência maligna. Ora, se Jesus diz que ele é o único bispo e bom pastor das nossas almas, nós depositamos a confiança no Senhor que fez os céus e a terra. Aqueles que se intitulam como bispo, como pastores, como apóstolos, como até mesmo profetas, são os falsos e enganadores, aqueles que seguem com entendimento de próprios olhos e não se desvia do mal, porque se está escrito que de agora em diante não haverá mais mestre entre vós, há aqueles que falam pelo Espírito. Lembrai-vos daquele que falava pela voz que clama no deserto, aquele da qual não fez sinal algum, mas o povo reconheceu tudo o que este disse a respeito dele era verdadeiro. Mesmo assim, ele permitiu desvanecer, fez discípulos para si, e a sua cabeça repousou na bandeja da raposa. Sim, aquele que recebeu poder e autoridade do alto ainda no ventre da sua mãe, João Batista, do qual Jesus diz que dos profetas e o último nascido no ventre de mulher foi grande, mas permitiu desvanecer segundo os sacerdotes terrenos, fez discípulos para si, quando ali manda um de seus discípulos a perguntar àquele do qual ele havia testificado, aonde passou pelo batismo ali, da qual para que se cumprisse toda a lei, da qual ele disse: não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Aquele que virá após mim, aquele que era antes de mim, vos batizará com Espírito Santo e com fogo. O Espírito reto e inabalável e o batismo de fogo é a unção que despedaça todo o jugo, que nos aparta de toda injustiça, do qual, através do exercício constante da fé, alcançamos o discernimento segundo o alimento sólido, aonde muitos que ainda não podemos falar nem como um leite puro espiritual, porque não há compreensão da vossa parte, porque se amoldaram seus ouvidos segundo aquilo que somente lhes é agradável e sentiriam como comichão em seus ouvidos. Justificam a si mesmos, justificam estar como família, mas na verdade Jesus disse: aquele que não deixa que amar mais o seu filho, a sua filha, o seu esposo, a sua esposa do que mim, não serve para ser meu discípulo. Ele ainda dizia mais quando os discípulos diziam: mestre, largamos tudo para lhe seguir, a casa, a família, o negócio que era o barco, que herdaremos? E ele disse: 100 vezes mais nesta vida, assim como na vida vindoura.
aqueles que perseveram produzindo bons frutos. É certo que eles pensavam que estavam prontos, assim como Pedro dizia que já estava pronto para ser preso e castigado por seguir em seu nome. E ele disse: na verdade, hoje mesmo Satanás pediu para vos peneirar, assim como peneira o trigo, mas já intercedi por vós. Aquele que mesmo sendo revelado pelo Espírito de Deus, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo, ainda estava na inconstância, pois logo em seguida Jesus o exorta quando diz que teria que ir para Jerusalém para ser martirizado ali pelas autoridades, pelos governantes, pelos sacerdotes terrenos, e ele disse: não permitiremos que façais isto contigo. E ele disse: para trás de mim, Satanás, a tua atitude se reflete à dos homens, porque está escrito: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Mas depois que foram revestidos do alto com poder e autoridade, assim anunciavam. Mas a palavra diz que Paulo mesmo relata como super apóstolos, porque se procura a vanglória, grande é a queda e a ruína. Devemos sempre perseverar, dando honra e glória àquele que tudo opera e executa, aquele que nos utiliza com graça e com sabedoria, e a ele seja toda a honra e toda a glória, para hoje e todo sempre. Aonde não estamos aqui para fazer discípulos, mas sim para anunciar o Evangelho, e através do anúncio do Evangelho se gera a família de Jesus, pois ensinamos a seguirem o Espírito reto e inabalável, assim como nós seguimos. Encheis da presença do Espírito de Cristo, estejais como mente e coração sendo purificado e santificado, a paz que excede todo entendimento, assim como demonstramos pelo bom proceder todos os dias, seja em palavras, seja em ações, da qual perseveramos como um bom testemunho. Temos que dar o bom testemunho em Cristo Jesus, porque aqueles que perseveram em entendimento de próprios olhos acabam sendo motivo de escândalo, e ele nos ensina: ai daqueles que fizeram um destes pequeninos se escandalizar, aqueles que creem em mim. Melhor seria não ter nascido, melhor seria não ter conhecido os santos mandamentos e dar as costas a eles. Melhor é amarrar uma pedra de moinho no pescoço e lançar ao mar, porque grande e repentina destruição para aqueles que assim perseveram, enganando o povo e seduzindo segundo a mentira, aqueles que justificam a si mesmos, aqueles que buscam honra e glórias de homens, pois assim procede nada é. Uma pessoa que se julga ser alguém e não ser reconhecida no alto dos céus, está se iludindo a si mesmo. A palavra diz que temos que ter zelo para não dizer algo que o Senhor ordenou, porque antes que chegue alguém com mais sabedoria e o pegue como um mentiroso. Por isso, vigiai, porque há quem ainda não se dobrou os joelhos para Baal e nem beijou as suas estátuas. Há quem que não persevera segundo o padrão deste mundo. Há alguém que o louva e o adora em espírito e em verdade. Há alguém que continua santificando e purificando enquanto há tempo. Por isso temos a onisciência, assim como o Espírito está em nós, e sabemos: outra vez vereis daqueles que perseveram, segundo o Tissadique, o justo, e assim aqueles que o rejeitam, aqueles que seguem segundo o rachão maldoso, o enganador, o ludibriador, que veio para matar, roubar e destruir. Nós não permitimos com que o ladrão roube o nosso tesouro,
investimos no alto, buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e Ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário, até mais do que pedimos dia após dia. A alegria do Espírito Santo, do nome inscrito no livro da vida. E assim perseveramos em mais um dia, porque Ele nos sustenta, nos capacita. A Ele seja toda a honra e toda a glória, aquele que opera grandes sinais poderosos na expansão na terra, aquele que tudo opera e executa, aquele que está a galardoar, quer sejam boas, quer sejam más, dele não se permite zombar. Muitos são uma falsidade, muitos são aqueles que não se é de admirar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. E ainda pensais que é palavra humana, com a mesma medida que medires, sereis medidos, sereis julgados, que o Senhor julgue entre mim e vós. Porque a finalidade daqueles que têm o dom de justiça é julgar os vivos em espírito e em verdade. Por isso o Senhor nos conhece, nos concede o discernimento para discernir entre os que são e os que não são, os que dizem que são e não são. Não sabeis que iremos julgar os anjos? Quanto mais se não tiver zelo com as coisas desta vida. Assim nos ensina o nosso Senhor. Por isso, em mais um dia, o Senhor é aquele do qual nós apresentamos as orações, e Ele os vence com o sopro da sua boca, porque não utilizamos da ira humana, pois a ira humana não produz a justiça divina. Ireis e não pequeis. Simplesmente oramos e apresentamos as nossas orações, e o Senhor dele é a ira e a vingança. Assim nos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.